Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim.
Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque, pela vossa santa cruz, remistes o mundo. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque, pela vossa santa cruz, remistes o mundo. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque, pela vossa santa cruz, remistes o mundo. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus.
Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, coloca tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas, sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir carregando as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de tuas mãos, que suportaram a mais profunda dor, ao serem pregadas na cruz, reergam-me e curem-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amo. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual, através do toque consolador de tuas mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus, onipotente e misericordioso, para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança posso dizer: mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.